Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos continuar falando sobre aplicações da segunda lei de Newton, beleza? O primeiro exemplo que a gente tem aqui é o exemplo de um quadro suspenso. Então a gente tem o seguinte, tem um quadro, esse aqui, ó, de massa M, e esse quadro ele está suspenso por dois fios, né? E cada um desses fios, ele está fazendo um ângulo diferente com o eixo horizontal, né? Então, a gente tem aqui esse daqui, ó, está fazendo um ângulo θ2 e esse aqui está fazendo um ângulo θ1, beleza? E a princípio eles são diferentes, beleza? Então, a gente tem um quadro sendo segurado, mantido em equilíbrio por duas cordinhas. É isso, nosso problema, né? E o que o problema pede? Ele quer que a gente calcule a tensão em cada um desses fios, né? Ou seja, nesse aqui que está fazendo um ângulo θ2 e no outro que está fazendo um ângulo θ1. Tranquilinho? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, dá para começar pensando na segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz para a gente? Ó, que a somatória de forças é igual a massa vezes aceleração. É isso. Aí o que acontece? Quando a gente coloca um quadro na parede, a gente quer que ele fique lá paradinho, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Isso significa que o sistema vai estar em equilíbrio. Para um sistema em equilíbrio, a gente tem que a aceleração é zero. Portanto, a somatória de forças vai ser igual a zero, né? Porque m vezes zero é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Então, eu tenho aqui somatória de forças é igual a zero. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Quais forças a gente tem atuando nesse sistema? A gente pode dar uma olhada aqui, ó, que tem a tensão no fio 1, a tensão no fio 2 e o quê? A força-peso. Então, eu posso escrever o seguinte. Somatória de forças para esse sistema, eu tenho o quê? A tensão 2 mais a tensão 1. Ambas estão apontando para cima. Menos a força-peso que está apontando para baixo. Tudo isso igual a zero. Belezinha? Então, a gente tem isso aqui por enquanto. Aí o que acontece? Se a gente olhar tanto para a tensão 2 quanto para a tensão 1, a gente tem o quê? Elas estão apontando um pouquinho no eixo X e um pouquinho no eixo Y, né? Tanto que a gente até deixou a decomposição feita aqui, ó. Então, eu tenho aqui F1Y, F1X, F2Y e F2X. Belezinha? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor essas duas tensões. Fechou? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Vamos olhar para F1, para o ângulo 1, beleza? No ângulo 1, a gente tem aqui, ó. Opa. Aqui, nós temos um ângulo reto, né? Então, esse triângulo aqui, ó. Aqui, né? Eu tenho θ1, um ângulo reto, e eu sei que este ângulo tem que ser 90 menos θ1. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem sempre que ser 180 graus. Se eu tenho 90 aqui, θ aqui, o que sobra aqui é 90 menos θ. Com isso, a gente pode concluir que este ângulo aqui, né, é θ1 também. Belezinha? Então, vamos lá. Vou apagar esses rabiscos. Se esse ângulo aqui é θ1, eu posso decompor essa força, essa tensão, né, no eixo X e no eixo Y. O que a gente tem que notar? Essa F1Y aqui, ó, F1X, perdão, ela é o nosso cateto adjacente. E o que mais? A F1Y vai ser o nosso cateto oposto. E a tensão
é a nossa hipotenusa. Né? Aí o que a gente pode fazer? Lembra da regra da coca. Então eu tenho aqui, ó, coca, coca. Coloca as hipotenusas. Aí tem que lembrar da ordem, né? Seno, cosseno de θ, tangente de θ. Beleza? Aí o que a gente tem? Cateto oposto, F1y. Então, eu tenho F1y dividido pela hipotenusa, que é T1. Cateto adjacente é o F1x dividido pela hipotenusa, que é T1. E para tangente eu tenho cateto oposto por adjacente. Então eu tenho F1x, F1y. Belezinha? Mas basicamente o que a gente vai usar vai ser o seno e o cosseno. Então eu posso escrever da seguinte forma, ó. Passo o T1 para cá, passo o T1 para cá, né? E esse ângulo aqui, θ, é o nosso θ1, sempre. Então eu tenho aqui F1y é igual a T1 seno de θ1. F1x é igual a T1 seno, seno não, né? Cosseno de θ1. Belezinha? Aí o que a gente pode fazer? Aproveitando aqui, a gente pode fazer isso para o outro lado. Então, para o outro lado, a gente vai ter F2y é igual a T2 seno de θ2, né? O procedimento é o mesmo. E o F2x é igual a T2 cosseno de θ2. Só que olha o seguinte, o F2, ele está apontando no lado oposto de F1. Beleza? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que considerar isso na hora que for fazer a somatória de forças. Beleza? Então, ele vai ganhar um sinalzinho de menos aqui. Fechou? Então, beleza. Vamos lá. Vamos fazer a somatória de forças para cada eixo. Vamos começar fazendo para x. Então, eu tenho aqui. Para x. Somatória de forças em x igual. Quais forças a gente tem atuando em x? Olha, eu tenho F1x, F2x. Né? Então, F1x mais trocar a cor do giz aqui. Eita. F1x mais F2x. Né? Agora a gente pode abrir isso em termos dos senos e cossenos. Eu tenho aqui somatória de forças em x é igual a T1, né? Ó, T1 cosseno θ1, cosseno de θ1 menos, né? T2 cosseno de θ2. Tudo isso é igual a zero. Belezinha? O que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai guardar ela por enquanto. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Fechou?
Beleza, o que a gente pode fazer agora? Mesmo procedimento para y. Então, para y, eu tenho somatório de forças em y igual. Quais forças a gente tem atuando em y? Vamos ver. Tenho aqui força y1, força y2, né? Agora a gente pode notar que as duas elas estão apontando para cima, então as duas são positivas. Beleza? E o que mais que a gente tem? A gente tem a força-peso. A força-peso está toda apontando em y, só que ela está apontando em sentido contrário. Então ela vai ganhar um sinalzinho de menos. Fechou? Então eu tenho aqui F1y mais F2y menos força-peso. Tudo isso igual a zero, porque, de novo, o sistema está em equilíbrio. Beleza? Bora lá, então. Vamos abrir essas equações. Eu tenho aqui F1y é igual a T1 seno de θ1. F2y é igual a T2 seno de θ2. E a força-peso vai ficar menos mg. Tudo isso igual a zero. O que eu vou fazer com isso? Vou guardar essa equação também. E chamar essa equação de equação 2. Aí, olha só. Nesse nosso problema, o que a gente tem? A equação 1, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? O T1 e o T2. Na equação 2, eu também tenho uma equação e duas incógnitas. Aí, o que a gente pode fazer? Dá para montar um sisteminha de equações. Por quê? Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Daí a gente pode tentar resolver isso. Fechou? Então, vamos lá. Vou escrever as duas aqui embaixo. Então, eu tenho T1 seno não, cosseno de θ1 mais T2 cosseno de θ2 igual a zero. E para y eu tenho T1 seno de θ1 mais T2 cosseno de θ2. Opa, errei no sinal aqui, né? Olha só. Aqui é menos. Se tivesse copiado. Continuando o y. T1 seno θ1, T2 seno θ2, cosseno θ... Olha só, errei de novo. Pronto. Vamos lá de novo. Para y. T1 seno θ1, T2 seno de θ2 menos força-peso. Tudo isso igual a zero, né? Então, tenho aqui nosso sisteminha de equações. Como é que a gente resolve um sistema de equações? Olha, tem vários métodos de resolver sistema de equações, né? A gente pode tentar somar, subtrair, multiplicar por alguma coisa e tal. Nesse caso aqui, eu fiz o seguinte. Eu peguei a equação 1, essa daqui, e eu isolei um dos termos aqui. No caso, eu quis isolar o termo de T2, né? Então, eu fiz o seguinte, ó. Vou reescrevê-lo aqui. T1 cosseno θ1 menos T2 cosseno θ2 igual a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar o T2, não, vou isolar o T1, né? Então, o T2. Então, vou mandar o T1 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar assim, ó. T2 cosseno de θ2 igual menos T1 cosseno de θ1.
Aí eu vou pegar menos cosseno de θ, 1, e vou dividir. Então eu tenho aqui T2 igual a T1 cosseno de θ1 dividido por cosseno de θ2. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou chamar essa equação de equação 3. Essa equação 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir ela na equação 2. Então, ó, onde está escrito T2 aqui, eu vou colocar tudo isso daqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma equação e uma incógnita, né? E essa minha incógnita vai ser só o T1. Aí eu consigo descobrir o valor de T1. Belezinha? Vamos lá então. Então, tenho aqui. T1 seno de θ1 mais, em vez de T2, eu vou escrever isso aqui, ó. T1 cosseno de θ1 por cosseno de θ2. Beleza? E vezes cosseno de θ2 que a gente já tinha. Foi vezes seno de θ2 que a gente já tinha, né? Seno de θ2 menos mg igual a 0. Belezinha? O que dá para fazer? Olha, aqui eu tenho cosseno θ1, cosseno θ2, seno θ2, cosseno θ2. A gente pode reescrever isso daqui, ó, desse jeito, ó. Então eu tenho, vou repetir a primeira parte, T1 seno θ mais T1 cosseno de θ1 vezes seno de θ2 dividido por cosseno de θ2. Belezinha? Continuando, né? Menos mg igual a 0. Aí o que a gente tem? Seno sobre cosseno, a gente pode chamar isso de tangente. Então eu tenho aqui tangente de θ2. Reescrevendo a equação, então eu tenho aqui T1 seno de θ1 mais T1 cosseno de θ1 vezes tangente de θ2 menos mg igual a 0. Belezinha, gente? Tranquilinho até agora? Aí qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é isolar o T1, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Vou pegar esse mg e mandar para o outro lado da igualdade. Ele vai vir com sinal positivo. E vou colocar em evidência aqui. Então, eu vou ter T1 vezes seno de θ1 mais cosseno de θ1 tangente de θ2. Beleza? Igual a mg. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou isolar o T1, ou seja, passar todo esse termo entre parênteses aqui dividindo. Então eu tenho aqui T1 igual mg dividido por seno de θ1 mais cosseno de θ1 tangente de θ2. Beleza? Então, ó,
descobrir o valor de T1. Olha só que bonitinho, né? E assim, todas as grandezas que estão aqui nessa equação para T1, o problema forneceu ou são constantes. Ó. O problema forneceu para a gente a massa, temos a massa aqui. A aceleração gravitacional é constante. Forneceu θ1, θ2. Beleza? Então, consegui encontrar o valor de T1. Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que encontrar também o valor de T2. Como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar essa equação aqui de 4. E a equação 4, eu posso vir aqui e substituir na equação 3. Olha só, tem um T2 aqui, né, que é o que eu quero descobrir. E agora eu sei o valor de T1. Então, eu vou substituir aqui, neste lugarzinho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou reescrever a equação 3, que é, vamos ver, né? T2 igual a T1. Só que em vez de T1, eu vou escrever isso aqui. Vou escrever de cor de rosa. Então, ó, eu tenho mg dividido por seno de θ1 mais cosseno de θ1 tangente de θ2. Né? Então, isso aqui está no lugar do T1. E o que mais que eu tinha? Um cosseno θ1, cosseno θ2. Vezes cosseno de θ2. Belezinha? O que dá para fazer? Olha, a gente pode... Desse jeito já está certo, né? Está respondido o nosso problema. Mas dá para deixar um pouquinho mais bonito isso. A gente pode fazer o seguinte, ó. Dá para colocar esse cosseno aqui para dentro. Então, ó, vamos lá, vou reescrever. Então, eu tenho T2 igual a mg cosseno θ1 dividido por seno de θ1 mais cosseno de θ1 tangente de θ2. Vezes, né? O que sobrou, o outro cosseninho aqui. 1 sobre cosseno de θ2. Beleza? O que a gente pode fazer agora? Olha, esse cosseno de θ1, né? Ele está sendo dividido por seno de θ1 e cosseno de θ1. Se a gente olhar para a parte do cosseno de θ1, cosseno de θ1 dividido por cosseno de θ1 vai sobrar 1. Beleza? Cosseno de θ1 dividido por seno de θ1 dá o quê? 1 sobre tangente de θ1. Então, a gente pode escrever isso aqui desse jeito, ó. T2 igual mg, continua lá em cima. Ficamos com tangente de θ1 mais tangente de θ2 vezes 1 sobre cosseno de θ2. Belezinha? E assim está respondido o nosso problema. Encontramos o valor da tensão 1 e da tensão 2. Beleza? Então, esse é isso. Tranquilinho, pessoal? Vamos para o próximo, então. O próximo, o que a gente tem aqui, ó? Esse é um problema chamado de problema do elevador. Então, o que acontece? Quando o elevador ele começa a se mover para cima ou para baixo, ele possui uma determinada aceleração, né? Ele sai do zero e atinge uma determinada velocidade, então ele tem uma aceleração. E essa aceleração, ela pode ser somada ou subtraída da nossa força-peso. Então, se você tiver uma balança
Dentro do elevador, se você estiver em cima de uma balança dentro do elevador, quando o elevador ele começa a acelerar ou para cima ou para baixo, a gente consegue meio que medir essa aceleração analisando a variação de massa que a gente pode ler na balança. Beleza? Então é mais ou menos isso o problema, que o problema vai pedir pra gente. Então bora lá. Problema do elevador. Uma pessoa de massa M está sobre uma balança presa ao piso de um elevador. Aí o problema pergunta, qual que é a leitura da balança? Quando o elevador está se movendo com a aceleração A para cima e depois quando o elevador está se movendo com a aceleração A para baixo. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? De novo, usar a segunda lei de Newton. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, a gente só vai estar trabalhando num eixo, só no eixo Y, né? Normalmente, não tem elevador que se move no eixo X. Beleza? Bom, então vamos começar. Para a letra A, eu vou fazer a somatória de forças para o eixo Y. E essa somatória de forças, ela vai ser igual a massa vezes aceleração em Y. Beleza? Nesse caso, ele fala pra gente que a aceleração ela é para cima. Beleza? Então, vou estar considerando uma aceleração positiva para cima. Fechou? Aí, o que acontece? Tenho que fazer a somatória de forças em Y. Quais forças a gente tem atuando em Y? Olha, temos aqui a força-peso, que está apontando para baixo, e a força normal, sempre perpendicular à superfície, né, apontando para cima. Beleza? Então, eu posso escrever somatória de forças em Y igual força-peso para baixo, força normal para cima. Então, eu tenho aqui força normal menos força-peso. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração em Y. Beleza? Bom, aí o que acontece? A força-peso eu conheço, olha, força-peso é massa vezes aceleração gravitacional. Não muda, né? Só você mudar de planeta, daí muda a aceleração gravitacional daquele planeta. Mas fora isso, não muda. E a força normal? Vai variar? Pode variar. Ela vai depender da aceleração. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar a força normal nessa equaçãozinha aqui. Então, eu posso escrever assim, ó, força normal igual a força-peso, foi para o outro lado da igualdade, positivo, né? mg, mais m a y. Beleza? Dá para colocar o m em evidência. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Força normal, vou escrever aqui no começo. Força normal igual a m vezes g mais a y. Beleza? Aí o que acontece? Essa força normal tem relação direta com a medida que é observada na balança. Né? Imagina assim, suponha que você suba em cima de uma balança, sentar no elevador, aqui, na farmácia. Né? Aí o que vai acontecer? A balança da farmácia, ela vai te mostrar a sua massa. Então, ela vai medir o seu peso, né? E vai dividir por G. Beleza? Mas o que acontece? Vamos supor o seguinte, suponha que você suba na balança e você se apoie em alguma barra ou alguém te empurre para baixo ou te puxe para cima. Concorda que a massa ela vai ser alterada? Né? Por quê? Porque o que está sendo medido na balança
não é a força-peso em si. É o quê? A força normal dividido pela aceleração gravitacional. E como o problema ele quer saber qual é a medida na balança, a gente tem que responder em termos de massa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a força normal e dividir pela aceleração gravitacional, né? Que é o que a balança vai estar me fornecendo. Fechou? Então, vou escrever isso aqui, ó. Repetindo a força normal, eu tenho mg mais AY dividido por G. Beleza? Dá para reescrever isso assim, ó. M G sobre G dá 1 mais AY dividido por G. Beleza? Portanto, a leitura da balança, ela vai depender da aceleração, né? No caso aqui, ó, a leitura vai ser a massa vezes 1 mais a aceleração dividido por G. E olha só que legal. Se a aceleração for zero, suponha no caso que você mediu com a balança parada, no exemplo da farmácia que eu falei, se a aceleração for zero, esse termo todo aqui vai ser zero e eu vou ter a massa vezes 1, que é o quê? Exatamente o que é medido na balança, a sua massa. Belezinha? Então, para a letra A, né, a balança vai indicar este valor aqui. Fechou? E para a letra B, o que a gente pode fazer? A mesma coisa. Então, vamos lá. Para a letra B, a aceleração está para baixo aqui. Então, ela vai ter um sinal negativo. Então, vamos lá. Letra B, eu tenho somatório de forças em Y, com aceleração para baixo agora, é igual a massa vezes aceleração, que vai ser menos A. Ou menos MA. Beleza? E quais forças a gente tem atuando agora? As mesmas forças, né? Força-peso para cima ou para baixo e a força normal para cima. Então, vou escrever aqui, ó. Somatória das forças em Y igual força normal para cima menos força-peso para baixo igual a menos massa vezes aceleração em Y, né? De novo, vamos isolar a força normal aqui, porque a gente quer a medida na balança, então tem força normal igual a força-peso, que vale mg, foi para lá positivo, menos MAY. Colocando M em evidência, igual a gente fez, eu tenho mg menos AY. Belezinha? Então, a força normal, ó, de novo, vai depender da aceleração. Show? Se a aceleração estiver para baixo, tem um sinal de menos. Se estiver para cima, tem um sinal de mais. Tranquilo? Agora, o que acontece? Para a gente encontrar a medida na balança, a gente tem que dividir a força normal pela aceleração gravitacional. Vou repetir a força normal aqui. mg menos AY dividido por G. G sobre G dá 1 e a gente pode escrever M1 menos AY dividido por G. Belezinha?
Então, essa vai ser a leitura na balança quando o elevador estiver acelerando para baixo. Show? Aí, olha só, de novo, a gente pode notar aqui, para esse mesmo caso, se a aceleração for zero, a gente volta no caso original da balança parada, né? E a leitura na balança vai ser exatamente a massa. E aí, o que a gente pode concluir? Que quando o acelerador está acelerando para baixo, né? A gente tem esse sinal de menos aqui, ó. Então, eu tenho a massa vezes 1, né? Menos a massa vezes a aceleração sobre g. Ou seja, quando o acelerador está acelerando para baixo, a leitura na balança vai ser menor, né? Porque aqui eu tenho a massa total no 1, né? E a aceleração menos a aceleração gravitacional. Show? Se a gente tem aqui ó, o elevador acelerando para cima, o que vai acontecer? A leitura na balança vai ser maior, porque ó, eu tenho a massa total aqui, né? E esse sinalzinho aqui é um sinal de mais. Então vai aparecer mais massa do que eu tenho na balança. Belezinha? Então este problema é isso. Então, pessoal, acho que por hoje é só. E é isso. Na próxima aulinha a gente vai tratar da máquina de Altitude. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.